prosseguindo no estudo dos Evangelhos, página 82 do nosso livro, vamos agora ao item número 4. Voltam os 70. Bom, nós vimos no tópico anterior que Jesus enviou 70 discípulos, deu instruções a eles sobre pregar, deu autoridade a eles, tá bom? E agora eles retornam. Então, Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 24. Tá bom? Versículo 17 diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse versículo aqui, ele significa que nós não sabemos o que o inimigo está, vamos dizer, tramando contra nós a todo momento, mas Jesus Cristo diz que, claro, em se tratando de fazer a obra de Deus, sempre quando nós estamos, vamos dizer, fazendo a obra de Deus, estamos de alguma maneira atacando o reino, né? Atacando o reino do mal, o reino do inimigo. Então, é claro que vai gerar um ódio contra nós, né? Mas ele não poderá nos fazer mal algum, dano algum. O versículo 20 diz: Mas não vos alegreis por se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. No livro da vida, né? Como diz a expressão. Essa era uma linguagem comum para eles, já que o próprio Moisés usou, né? O livro que tem escrito é uma linguagem figurada para entender todas as pessoas, todas as almas, todos os homens que passam por esse mundo e vivem segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus. Versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, né? Ou aos pequeninos. Então é interessante essa oração que Jesus faz aqui, alegrando, né? Se alegrando por ver a criatura, porque sabemos, ali está também o Deus eterno. O Deus eterno que veio, tomou a forma de homem, né? Okay? E está convivendo com os homens e agora transmitindo esse poder que é um poder novo. Esse poder é diferente, é mais do que o poder que Elias, por exemplo, tinha. Porque, claro, o poder que Jesus Cristo traz ao mundo, claro, é um poder que não se compara, não tem como comparar. É um poder além do poder do Antigo Testamento, que os profetas tinham no Antigo Testamento, né? E prossegue dizendo: Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E quem seriam esses inteligentes, né? Eu estava falando para vocês no tópico anterior que as sinagogas estavam repletas de fariseus, pessoas que não sabiam nada das Escrituras. Tinha alguns até que conheciam, mas eles estavam envolvidos com política. Eles estavam envolvidos com política. O número dos que ensinavam a verdade era pequeno. João Batista, eu coloquei ele como exemplo para vocês na época. João Batista, ele, para poder ensinar, pregar a verdade, ele teve que sair do templo. Por que ele saiu do templo? A Bíblia descreve ele como um homem correto. Devia ter coisa ruim lá. Devia não, nós sabemos que tinha. Por quê? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, era tudo uma classe política. E na classe política eles iam sendo colocados nos locais, nas sinagogas, tudo, para poder ter os recursos financeiros deles. Esse mundo da política de favorecimento é um problema. E a história comprova que era assim em Israel. Então, essas pessoas, eles podem ser classificados como aqueles sábios e inteligentes,
né, que não conseguiram ver, ou seja, não conseguiram enxergar a chegada do Messias, porque nós estamos vendo que eles estão rivalizando com Jesus a todo momento. Tá bom? E revelou ele a quem? Aos pequeninos. Não revelou aos pequeninos. Pessoas simples. O apóstolo Pedro, por exemplo, nós acreditamos que não é que ele fosse analfabeto. Eu já vi pessoas dizendo que o apóstolo Pedro seria analfabeto. Isso é quase impossível em Israel. Em Israel era assim lei. Os homens tinham que saber ler para poder ler as escrituras sagradas. Era muito difícil alguém ser analfabeto. Mas é que o livro de Atos diz que Pedro era a escriba, não escriba. E aí traduziram como sem letras. Tá bom? Mas eu entendo que ele não pertencia à classe dos escribas, porque quem se destacava ensinando em Israel? Em primeiro lugar, seriam os sacerdotes, né? Mas nos dias do Novo Testamento, os fariseus, eles se destacavam porque eles eram os doutores da lei, né? Que tinha as escolas que estudavam a Bíblia. Esses homens eram os fariseus, eram os que se destacavam. E tinha um outro grupo que não se destacava no estudo, vamos dizer, de escolas teológicas do judaísmo, mas ele se destacava por ele copiar as escrituras. Né? Ficava escrevendo as escrituras. Então, ele guardava muitos textos da Bíblia, porque o escriba vivia disso. Você já viu aqueles pregadores da Assembleia de Deus que vai pregar? É até gostoso você ouvir o texto da Bíblia, né? Ele fala 10 versículos assim de cor direto, tal. É até gostoso, é bonito. Então os escribas eram mais ou menos como esses pregadores. Às vezes ele não tem uma formação tal, mas ele tem uma leitura assim, muito dedicada à Bíblia Sagrada, então ele tem muitos textos guardados. Então os escribas, eles se destacavam nesse sentido. Então o texto só está dizendo que ele não era escriba. E aí traduziram como sem letras e alguns entenderam analfabeto. Mas não é. Tá bom? Eles eram pessoas simples. Mas não tinham a formação de Saulo de Tarso, não tinha a formação de Gamaliel. Gamaliel era o líder da principal escola de Israel. Né? Tá bom? Então eles... Gamaliel e Saulo de Tarso estariam colocados aí entre os sábios e inteligentes. Eu sempre digo o seguinte, não é impossível que Saulo de Tarso, nesse momento, ele já tivesse ali na liderança e até de alguma maneira confrontando Jesus. Isso não é impossível, ok? Bom, aí prosseguindo na leitura, ainda no versículo 22, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? Revelar, ou seja, trazer exatamente esse conhecimento que tem pessoas, como estavam lá ligados os fariseus, que eles simplesmente não entendem. Versículo 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Eu acho essa frase de Jesus espetacular. E eu sempre comparo o seguinte, né? Será que nós podemos trazer essa frase para os nossos dias? Sim, uma vez eu estava dando aula do curso de Apocalipse, aí teve um aluno que falou assim, poxa pastor, realmente nós vemos que os sinais estão muito fortes, né? Nós somos uma geração privilegiada, nós muito provavelmente somos a geração do arrebatamento, né? Ou seja, poderia aplicar essas palavras de Jesus aqui, né? Muitos dos cristãos do passado desejaram viver o momento que nós estamos vivendo e não viveram, né? No caso ali, era a chegada do Messias e aplicando aos nossos dias a volta do Messias. São quase 2000 anos desde que Jesus falou isso. Passaram-se 1995 anos desde que Jesus falou isso. Ele está nos últimos meses do seu ministério, está se aproximando da terceira Páscoa. Tá bom? Então,
São 1995 anos que isso aconteceu. Então podemos aplicar aos nossos dias. Vamos lá, Jesus está dizendo que muitos desejaram ver essa chegada do Messias. E a volta do Messias, que é o arrebatamento da igreja, também muitos cristãos desejaram ver, e talvez nós sejamos a nossa geração muito provavelmente será a geração que verá a volta de Jesus, né? No livro aí eu comento: os discípulos voltam alegres pelos demônios se sujeitarem a eles, e Jesus diz que eles deveriam se alegrar por terem seus nomes escritos no livro da vida.